Olha, pessoal, estou começando essa semana fazendo uma gravação, porque eu acho fundamental que a gente se antecipe ao calendário e lance o nome de Lula a presidente da República já. Além do fora Temer, direta já, Lula presidente, para tirar o país da crise, para proteger os empregos. E eu falo hoje em cima de uma pesquisa da Folha de São Paulo. A pesquisa é impressionante. Primeiro cenário. Marina, essa faz uma comparação com a pesquisa de março de 2016, né? Ou seja, tem toda uma evolução até chegar a essa pesquisa que foi feita no dia 7 e 8 de dezembro. A Marina cai de 21% para 15%. O Aécio despenca de 19% para 11%. O Bolsonaro vai a 9%. Ciro tem 5% e Michel Temer 4%. Olha o cenário com Alckmin no lugar do Aécio. A Marina despenca de 23 para 17, o Alckmin cai de 11 para 8, o Bolsonaro tem 8, Ciro 6 e o Temer 4. Terceiro cenário, com José Serra. A Marina cai de 24 para 16, Serra cai de 13 para 9, Bolsonaro sobe de 7 para 9, Ciro Gomes 6, Michel Temer 4. E o último cenário, que tem Sérgio Moro e Marina. Marina cai de 17 para 11, Sérgio Moro tem 11, Aécio tem 7, Bolsonaro 6, Alckmin 5, Serra 4, Ciro 4. Veja bem, é claro que a Folha de São Paulo coloca na capa dela dizendo o seguinte: Marina é líder em todos os cenários de segundo turno. Olha, chega a ser... O grande fato dessa pesquisa é a subida do Lula, quando todo mundo derrete. Mesmo no cenário de segundo turno, é o seguinte: o Lula ganha do Aécio de 38 a 34, ganha do Alckmin de 38 a 34, ganha do Serra de 37 a 35 e perde da Marina de 43 a 34. Agora, vamos falar sério, né, pessoal? O Lula é como o blogueiro, nosso jornalista Fernando Brito, escreveu hoje pela manhã, analisando essa pesquisa, é como se ele tivesse amarrado no corner, apanhando o tempo inteiro, sem falar. Em 6 meses, foram 14 horas do Jornal Nacional contra o Lula. Imagina o Lula com tempo de televisão, falando o que ele fez, explicando como sair da crise. Então, essa pesquisa não é qualquer coisa. Eu acho, sinceramente, que as pessoas eles fizeram a campanha dizendo o seguinte: olha, vamos afastar Dilma, que a situação melhora. A confiança das empresas é retomada, a economia vai crescer. A gente está vendo que a economia está afundando cada vez mais. O desemprego não para de crescer. São 7 meses do governo do Temer e não teve uma medida em relação ao crescimento econômico. Municípios estão quebrados, estados quebrados, as empresas com a dívida de 80% do PIB, as famílias extremamente endividadas, com aumento de desemprego e queda dos salários. É isso que está acontecendo. Nesse momento, era para ter um presidente com legitimidade popular, um presidente forte, que aumentasse investimento público, gasto social, para a economia se recuperar. Quando a gente olha para esse governo do Temer aí, não tem jeito. Não tem saída para o país. Ele não consegue levar isso até 2018. Eu tenho dito que essa crise econômica, política, cheia de escândalo, mas que pode virar no próximo ano uma crise social seríssima, com convulsão social. Porque com esse nível de desemprego que estão prevendo para o próximo ano, entre 13% e 14%, esse país explode. Explode também porque os programas sociais estão sendo desorganizados nos estados. Aqui no Rio de Janeiro, aluguel social eles querem acabar, o Minha Renda Melhor, que é uma espécie de Bolsa Família aqui do Rio, eles querem acabar também. Restaurante popular já estão fechando. Então veja bem, pessoal, nós estamos num barril de pobre e não é só o Rio que está com dificuldade, viu? O Rio Grande do Sul está em calamidade pública, Minas Gerais também em calamidade pública, mais 20 estados estão em seríssimas dificuldades financeiras. Então, se deixar essa turma aí, não tem governo. Então é por isso que eu acho que a gente tem que ir para as ruas com força. Porque no ano de 2017, eles podem querer resolver a questão pela eleição indireta. Tirando o Temer, mas colocando algum nome deles. Alguém como Fernando Henrique Cardoso ou outros nomes que começam a circular. A gente tem que dizer que tem que ser a saída, tem que ser diretas. E temos um candidato. Porque, na verdade, essa subida do Lula aqui é isso. Eles prometeram que o Temer ia resolver, não resolveu nada, e as pessoas começam, na minha avaliação, a perceber que só o Lula poderia, num momento como esse,
tirar o Brasil dessa crise, proteger os empregos, proteger as famílias que estão extremamente endividadas. Então o que a gente vai querer agora, pessoal, e eu vou fazer esse debate interno no PT, é para que a gente antecipe logo isso. Fora Temer e direta já é insuficiente. O povo quer ver uma saída concreta. Para mim é fora Temer, direta já, e Lula, com um programa contra a crise econômica, para proteger o emprego do trabalhador brasileiro, para fazer o que ele fez em 2009, porque em 2009 teve uma crise também de natureza recessiva. E sabe o que ele fez? Ele aumentou o gasto social, aumentou 10% o gasto social, porque é o que ele sempre dizia, dinheiro na mão de pobre estimula a economia, né? Porque um aposentado que recebe um salário mínimo e o salário mínimo é reajustado, aquele dinheiro vai para pagar a escola do neto, vai para comprar remédio, aquele dinheiro estimula a economia. E além disso, investimento. Ele chegou a 21% do PIB de investimento, né? Obras públicas. E esse país voltou a crescer ali em 2008, 2009. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer política anticíclica, tem que botar dinheiro para o país crescer. A situação fiscal, a gente resolve depois, quando a economia começar a crescer, porque a dívida cai quando a economia cresce. O Lula pegou a dívida em 57,5%, entregou em 34% do PIB. É isso que ele tem que fazer novamente. Então, eu gravo esse vídeo animado com essa pesquisa Datafolha. Volto a dizer, ó, o Lula hoje, disputando a eleição presidencial, não perde. Se ele tem isso tudo, apanhando do jeito que está apanhando, sem ter espaço para se defender, sem ter espaço para falar, imagina no processo eleitoral. Então eu estou tentando antecipar esse movimento, quero conversar com o próprio presidente sobre isso, mas eu acho fundamental, porque o povo brasileiro precisa de uma saída. O Brasil está afundando. Essa crise não tem jeito com esse pessoal que está aí de ser resolvida, nem com eleição indireta pelo Congresso Nacional. O povo tem que ser consultado, tem que eleger o seu novo presidente, ele com legitimidade popular tem que apresentar uma proposta de retirada do país da crise. E eu estou convencido que esse personagem é o presidente Lula, que goza da confiança da maioria do povo brasileiro, em especial do povo trabalhador, do povo mais pobre. Fora Temer, direta já, Lula presidente, para tirar o Brasil dessa crise e proteger os empregos.